Vamos falar aqui de mercado da bola, porque pode ter aí um novo pacotão de reforços no Mengão, né? Chegou o Gerson, a viagem dos dirigentes do Flamengo para a Argentina não se resume apenas ao goleiro Rossi, né? Que é o principal objetivo dessa viagem. O Flamengo já tem tudo certo com o goleiro e agora vai ao Boca Juniors tentar essa liberação antecipada. Parada tá com Boca, né? Se o Boca quiser perder o goleiro de graça, o Flamengo só terá ele no meio do ano. Agora, se quiser uma compensação financeira, o Flamengo está disposto a pagar e aí acerta a contratação, ele já vem logo nesse pacotão aí, nesse mochilão aí sul-americano, né? E tem também um outro objetivo que é o colombiano Quinteiro. O Flamengo vai aproveitar essa viagem à Argentina e vai conversar com o staff do atleta. O Marcos Braz já procurou saber a questão do histórico de lesão, como é o comportamento do colombiano dentro e fora de campo, ou seja, já está tudo bem encaminhado e aí vai depender dessa reunião para sacramentar a questão de salário, tempo de contrato, se vai ser um contrato de 2 anos, se vai ser um contrato de 3 anos, tudo isso vai ser conversado. Agora, a informação que a gente tem é que o Flamengo está analisando outros nomes do mercado sul-americano, né? Os nomes não foram revelados, existe lá um SIM, que é o Centro de Inteligência e Mercado, que trabalha colocando vários nomes, não só do futebol sul-americano, mas do futebol europeu, do próprio futebol brasileiro, e até bem pouco tempo o nome do Alcaraz, meia do Racing, foi ligado ao clube, né? Foi especulado no Flamengo. Mas com a contratação do Gerson, o Flamengo meio que desistiu aí de tentar qualquer negócio com o Racing por esse nome, pelo Alcaraz, que desperta interesse de vários clubes da Europa, inclusive. Com os possíveis reforços de Boca e River, Rossi e Quinteiro, né, que se despediu aí do River, o clube pode estar aí abrindo um leque no mercado sul-americano. Lembrando aí que os dirigentes embarcam amanhã, nesta sexta-feira, para sacramentar aí esses dois negócios, o Rossi lá com o Boca e também o Quinteiro, que está sem clube depois de ter se despedido do River Plate, e outros nomes também estão sendo analisados. O Flamengo pode trazer aí um novo pacotão. Uma informação extracampo agora. Anfitriã da Supercopa do Brasil em 2020 e também 2021, as duas edições que o Flamengo foi campeão, né? O Flamengo ganhou em 2020 em cima do Atlético Paranaense, goleada por 3-0, e foi campeão também em 2021, portões fechados, estava naquela pandemia, o Flamengo ganhou do Palmeiras nos pênaltis. E Brasília enviou, então, uma proposta à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, na tentativa aí de receber o duelo novamente. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, dia 28 de janeiro. E os empresários, né, que enviaram essa proposta à CBF aguardam aí a resposta da entidade. Então Brasília tenta receber novamente o evento, tenta receber aí pela terceira vez a decisão da Supercopa do Brasil. A Arena Pernambuco, em Recife, e a Arena Fonte Nova, em Salvador, disputam também para sediar a decisão. O apresentador Neto, rapaz, eu acho que ele não consegue viver sem falar de Flamengo. Eu acho que acontece algum problema com ele, ou a produção fala no ponto. Neto, fala aí do Flamengo, cria alguma polêmica aí para dar audiência, né? Porque do jeito que tá, não dá. Se ficar só falando dos clubes aqui de São Paulo, não vai ter a mesma proporção, a mesma audiência, se você criar uma polêmica com o Flamengo. Aí ele vai lá no Donos da Bola e critica, fala, diz que vai fazer acontecer. Recentemente foi em relação ao Vitor Pereira, agora ele voltou a criticar o Flamengo e declarou torcer pro Vasco. A torcida dele vai ser pro Vasco no Campeonato Carioca. O ex-atleta do Corinthians criticou o Flamengo por conta da saída do técnico Dorival Júnior e classificou o futebol como sujo. E o Neto disse o seguinte lá no programa ao vivo, as câmeras e tal, ele falou assim: vou falar do Flamengo e vai viralizar. Atenção, produção, segura esse corte aí para jogar nas redes sociais. Aí ele disse o seguinte, ó: o futebol é sujo, é desonesto, você acha que as pessoas são boas, mas elas são ruins. Dorival, o que o Flamengo fez com ele é inadmissível, eu torço contra o Flamengo. A Band vai fazer o Campeonato Carioca e eu vou torcer pro Vasco, comentou lá o Neto. Olha, tem todo o direito de torcer pro Vasco, pro Fluminense, pro Botafogo, pro Corinthians.
Mas não adianta, né, Neto? A gente sabe que você criou uma casca, você criou um personagem que você depende do Flamengo, né, pra ganhar audiência. Essa é a verdade, né? Falem mal, mas falem bem de mim, né? Falem mal, mas falem de mim. É assim que você trabalha aí em relação ao Flamengo. Bom, a gente já começa falando da apresentação do Gerson. Foi emocionante. Antes de mais nada, falar aqui o que a senhora Ana Thaís Matos, jornalista e comentarista dos canais Globo, falou a respeito do Gerson e chegou a viralizar e tomou conta, de certa forma, de uma parte da coletiva de apresentação do Gerson, né? A Ana Thaís Matos disse que gostaria de ver o Gerson atuando mais tempo na Europa e lamentou o retorno ao futebol brasileiro. E aí não pegou bem entre os dirigentes e também o próprio atleta. Vamos acompanhar aqui algumas frases, porque o próprio vice de futebol, Marcos Braz, chegou a rebater essa declaração de que a passagem do Gerson na Europa foi frustrante. Discordo de algumas análises em relação ao Gerson. A situação do Coringa é a seguinte: ele deu certo na Europa. Uma temporada de 11 gols e 10 assistências contribuiu e muito para levar o Olympique para a Champions. Só porque o jogador não quer ficar lá, não deu certo? É uma análise rasa e preconceituosa, afirmou Marcos Braz. E o Gerson continuou. Na apresentação, ele disse o seguinte: falaram em frustração pela minha volta ao Brasil. Eu não tive frustração, até porque vivemos grandes coisas no Olympique. Em gols e assistências, foi a melhor fase da minha carreira, em números. Quem fala em frustração não deve ter acompanhado o futebol francês. Bom, a decisão de voltar, ele foi perguntado, né? Por que ele resolveu voltar ao Flamengo? Ele disse: tive a oportunidade de continuar na Europa, mas em nenhum dos projetos foi como o do Flamengo. Não foram tão ambiciosos. Eu quero agora escrever a minha história como vencedor. E quando você veste essa camisa, você tem que estar brigando por tudo que você disputa. Cada vez que você olha, o elenco está cada vez mais qualificado, equilibrado. E eu voltei para a gente fazer, se Deus quiser, melhor do que 2019. E aí ele disse que 2019 ele venceu. E agora, em 2023, ele quer ser vencedor, quer marcar ainda mais a sua história no clube. E ainda aproveitou para continuar alfinetando, né? Disse: uma das camisas mais vendidas da França? E isso porque eu fracassei? Aí, risos. Chegou a olhar para o Marcos Braz e trocar aquele olhar. É isso, né? Gerson só no vapo-vapo em cima de quem ele tinha fracassado lá na França, né? Quem falou que o Gerson fracassou, tá aí a resposta. Bom, o Marcos Braz falou com alguns jornalistas após a coletiva. Hoje, como de praxe, não teve a coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel, porque eles falaram, né, durante essa semana na apresentação do novo técnico Vitor Pereira. Então ia ficar muito repetitivo. O mais importante, o torcedor já sabe. A gente está passando aqui todos os dias, em quase todos os vídeos. A reunião vai acontecer, ou melhor, as reuniões. O vice de futebol Marcos Braz confirmou que vai viajar amanhã para a Argentina. E aí, ele confirmou e disse o seguinte, sobre a negociação do Rossi: isso não anula nenhuma outra reunião que a gente possa ter, mas estamos indo para resolver a questão do goleiro Agustin Rossi. Ou seja, o Braz falou com alguns jornalistas, disse que está realmente viajando para a Argentina e vai participar aí da reunião para contratar o goleiro Rossi, mas que isso não impede dele ter outras reuniões por outros reforços. Então ele deixou em aberto que a gente sabe que ele terá contato com o staff do meia colombiano Juan Quintero. O Quintero está se jogando, né, para o Flamengo. Ele não vê a hora de acertar logo essa vinda dele aqui para o Rio de Janeiro e vestir aí o manto sagrado.